começar, né? Então, primeiro, por que que nós estamos falando desse assunto, né? Por que que é importante aprender, né? Primeiro, assim, isso é uma necessidade constante, não é de hoje que a gente precisa aprender coisas novas, né? Mas as pessoas demoram para perceber isso, né? A real necessidade disso, né? E a tecnologia, né, trouxe muito isso de forma urgente, né? Porque a tecnologia avançando do jeito que ela avança, nos obriga a mudar as coisas que a gente fazia, né? Mudar a forma como a gente faz. Então, isso é uma coisa que vira urgente, aprendizado rápido, né? E outro ponto que faz isso ficar mais urgente é esse mundo maluco que a gente vive, né? A história do mundo VUCA, que a gente Uhum, fala, né? É sim. volátil, é incerto, né? É ambíguo, né? É complexo. E olha essa pandemia que a gente está passando, né? Que é Pois coisa é. mais incerta e complexa, né, do que isso. Então, como que a gente se adapta, né? Como que a gente passa por isso tudo? Então, o aprendizado é uma coisa que a gente tem que cultivar durante a vida toda, né? Então, aprender de forma efetiva é uma coisa necessária, né? Perfeito, perfeito. E às vezes a gente fica se perguntando, né, Eli, mas como que eu aprendo, né? Como que eu desenvolvo competências, né? E quando a gente observa essa questão de desenvolvimento de competências, a gente pode dizer que existe uma forma, um método para isso, né? Que é o que a gente poderia chamar de chave, né? CHAV. Se a gente observar, qualquer aprendizado se dá através da execução da chave. Por quê? Uhum. Primeiro eu tenho que fazer o C. O que é o C? O C é ganhar conhecimento. É a receita, é o script, é o processo que eu tenho que seguir para poder fazer alguma coisa, né? É o primeiro passo, eu tenho que conhecer o assunto, o que eu quero desenvolver, qual competência. Em seguida vem o H, que é de habilidade. Como que nós ganhamos habilidade? É algo que eu falo para os meus filhos sempre. Se aprendeu alguma coisa, você tem que ficar hábil, você tem que ganhar habilidade repetindo, 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 até ficar bom, né? E se a gente tem alguém que nos mentora, ajudando a olhar onde que a gente não está acertando direito, fazendo ajustes finos, a gente acelera o aprendizado. A gente tem que fazer o A também, que é de atitude, de entrar em ação, querer entrar em ação, né? E quando eu de fato entro em ação e eu quero entrar em ação, eu faço o conhecimento ser amadurecido pela habilidade da repetição. E se eu alinho tudo isso com os meus valores pessoais, aí flui que é uma beleza, né, minha amiga? Aí É não isso tem para mesmo. ninguém, né? Quando a É gente isso mesmo. enxerga o valor que está por trás. E muitas vezes tem uma questão muito interessante. Isso já aconteceu comigo quando eu não tinha esse conhecimento. Quando a gente começa a aprender alguma coisa, o primeiro estágio, quando a gente de fato percebe que está começando a aprender, é de confusão, né? É natural a confusão. Tem um psicólogo chamado Prochaska que ele fala que existem 4 estágios do aprendizado, né? O primeiro deles que é a incompetência inconsciente, que eu gosto de trocar por palavras mais fáceis de dizer, né? É aquela história que nem sei que não sei, né? Quando eu não sei de um assunto e nem sei que ele existe, né? É o primeiro estágio. Aí vem a segunda etapa, que é de fato quando a gente começa a compreender alguma coisa, que é o momento que a gente sabe que não sabe algum assunto, né? Nesse momento que a gente sabe que não sabe e começa a aprender, que vem muita confusão na nossa cabeça, né? Começa a gerar um monte de confusão e é natural. E nesse momento a gente não pode largar o osso, tem que perseverar ali e continuar, até chegar no momento que a gente vai saber que sabe, né? Eu sei que sei, né? E de tanto repetir, de tanto fazer o chave, né? O H do chave, a gente ganha habilidade e passa a perceber que a gente nem sabe que sabe, né? Que é igual quando a gente começa a dirigir o carro, né? No comecinho é complicado, mas passou um tempinho,
quando vê a gente está dirigindo o carro, nem percebe que passou a marcha, nem percebe que pisa no freio, no acelerador, vira o volante e fica no automático. E minha amiga, o que mais você tem para nos dizer aí a respeito de aprendizagem? É, isso aí. Outro ponto, né, que é importante a gente ter consciência, é que a gente tem preferências, né, da forma de aprender, né? A gente tem estilos de aprendizagem, como a gente chama, né? E preferenciais, né? Isso tem muito a ver com a nossa personalidade, na verdade, né? Como a gente foi Uhum. construindo isso ao longo da vida, né? E tem duas abordagens que a gente pode falar um pouquinho aqui sobre isso, que uma que é aquela história do auditivo, né, do visual, do sinestésico, né? Então eu tenho preferências por coisas visuais, né? Eu tenho preferências por sentir e fazer, né? Ou preferência para ouvir, para audição, né? Para falar. Então eu tenho preferências, né? E tem uma outra abordagem, né, que fala de quatro pilares, né? Que é o sentir, o aprender, o fazer e o observar, né? Então, quando a gente mistura, né, essas coisas, né, o sentir e o observar, por exemplo, é uma pessoa que tem facilidade de aprender em grupo, né, e observando a experiência das outras pessoas, né? Então, aprende facilmente, por exemplo, com uma dinâmica de brainstorming, né? Quando você junta, por exemplo, sentir com fazer, né? É aquela pessoa que tem preferência de experimentar, né? Então, ela, para aprender de fato, ela precisa fazer, né? Botar a mão na massa, como a gente fala, né? Gosta de experiências, né? O fazer e o pensar, aquela pessoa que tem facilidade de pensar sobre o que ela está aprendendo, né? Sobre aqueles conceitos novos e imaginar qual é a aplicação prática daquilo. Né? Então, tem ótimas ideias com os conceitos que aprendeu. Né? E, por fim, o pensar e observar, pessoas que têm facilidade de conectar ideias abstratas, né, de teorias, né? Não necessariamente precisa aprender, botar a mão na massa para aprender. Né? Ela consegue entender aquele conceito e como as coisas funcionam só no mundo das ideias. Né? E por que é importante a gente ter consciência sobre isso, né? Porque quando eu entendo a minha preferência, né, eu posso usá-la principalmente no começo da jornada de aprendizagem, porque isso facilita, porque é confortável para mim e é mais fácil, né? Só que por um outro lado também é uma armadilha, né? A grande dica aqui, né, nesse assunto é você não ficar só no seu preferencial, você usar as outras abordagens, né? Então, por exemplo, se você é mais visual, use o sinestésico, se você é mais de fazer, use também o pensar e observar. Por que isso, né? Porque isso te habilita mais ainda, né? Boa. No processo de aprendizagem, você vai desenvolvendo outras habilidades, né? E você aprende mais, você consegue resolver problemas complexos, né? Quando você está, por exemplo, com um problema que você não consegue sair do lugar, tente mudar a abordagem. Você vai ver como a solução vem. Né? Então, isso te habilita a aprender de forma mais profunda e efetiva. Né? Então, essa é a dica. Entenda o seu preferencial, mas use os outros também. Né? Legal, legal. Certo? Certo. O pessoal está comentando aqui, várias pessoas fazendo alguns comentários. A Lulu falou que adora observar e escrever. Falou muito bom. Aí nossa, eu tô precisando trocar meu óculos, viu? Essa letrinha pequenininha aqui me judia. Nem Obrigado me pela fale. participação aqui. Obrigado. É isso aí. Mais um ponto, Dani, para a gente acrescentar aqui, que acho que a questão assim, né? O aprendizado é uma coisa ativa, né? A gente precisa se responsabilizar pelo nosso aprendizado, né? Uhum. E o que quer dizer isso, né? Eu tenho que assumir a responsabilidade sobre o que eu faço, sobre o que eu aprendo, né? É uma coisa ativa, não é uma coisa passiva, né? Excelente ponto. Então,
Então, por exemplo, quando você está numa sala de aula, né? É muito comum a gente ouvir falar, pô, aquela escola é ruim, aquele professor é chato, ele não ensina direito. Isso tudo pode ser verdade, né? E muitas vezes é mesmo, né? Mas o que eu posso fazer sobre isso, né? Boa. Puxar para mim essa responsabilidade. Então, às vezes, a gente acha o professor chato ou ruim, porque ele ensina de uma forma que não coincide com o meu estilo preferencial. Por isso que eu acho ele ruim, né? Excelente ponto. Mas a hora que você entende isso, né, você começa a enxergar diferente a situação e aproveitar aquela oportunidade de você aprender ainda mais. Porque você vai Excelente. exercitar, né, o seu estilo que não é preferencial, né? Então eu tenho que puxar para mim essa responsabilidade, né? Ah, o conteúdo é fraco? Procura o conteúdo em outro lugar, né? Para de botar a culpa no professor, né? Puxa essa responsabilidade para você, né? Ó, o Júlio comentou aqui, autorresponsabilidade. Isso mesmo, meu amigo Júlio. É isso aí, Fundamental, autorresponsabilidade. né? Sim, E é uma coisa fundamental. ativa, né? Eu tenho que entrar em ação para aprender, né? É. E como que a gente começa planejando o aprendizado ali? Como que é essa história? Aí vamos dar algumas dicas aqui, né? Que Hum, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem grandes temas aqui, né? Então uhum, muito relacionado com memória, né? Então tem a fase da gente absorver informação, né? Da gente processar informação, reter e depois recuperar, né? boa. Passa por esses grandes estágios, né? E o começo de tudo, né, eu acho que a gente tem que planejar o aprendizado, né? Então, primeira Uhum, coisa de tudo, né? O que eu quero aprender e por quê, né? Então, é aquela história do porquê que você comentou um pouquinho lá o V do chave, né? Tem ali uhum, os valores, né? Por que que eu quero aprender isso? Isso me motiva, né? boa. E aí, eu fazer um mapa das coisas que eu preciso aprender, né? Uhum, Então, vamos supor, eu quero aprender a cozinhar, né? Só que eu não entendo nada sobre isso, né? Então, onde que eu vou buscar as informações que me faltam, né? uhum, Então, eu preciso ter uma noção das coisas que eu preciso aprender, né? Então, no começo, gastar um tempo aí para fazer o plano, né? Então, buscar informação de qualidade na internet, né? Falar com pessoas que já fazem o que você quer aprender, né? Ir atrás de livros, né? Assistir uhum, vídeos, para você fazer o plano, né? Então, você faz lá a lista das coisas que você ainda não sabe, né? Mas que você uhum, mapeia, sim, né? E organizar o seu tempo para isso, né? sim. Então, você começa a ter a noção de quantidade de coisas, né, que você precisa aprender, né, e qual é o esforço que você vai precisar para atingir aquele resultado, né? Então, Uhum, organizar realmente a agenda, né, ter uma visão clara e realista, né, das coisas, ir adaptando o plano conforme avanço, né? E toda aquela questão de gestão do tempo, né, que sim. dá para aplicar aqui, né? Uhum, Você focar, né? Você manter um ambiente que não te distraia, né? Desligar as notificações do celular, né? boa, Tem boa. uma série de técnicas aqui de gestão do tempo, né? Estou citando só algumas, né? Uhum. Mas é importante destacar aqui que o plano é importante. Senão você nem sabe como está indo o seu avanço, se você está chegando perto do fim. Então é importante esse passo, né? Muito bom. E o meu amigo Júlio aqui, o doutor Júlio, meu amigo, está falando aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Excelente, É isso. excelente, excelente. Senão não sai nada, né? Uhum. A Lu tá falando, Dani faz isso, não tem notificação no celular. É verdade. O meu WhatsApp é tudo desligado. O meu celular não aparece notificações, gente. É tudo desligado para ter foco. E É vamos falar isso um pouquinho a aí. respeito de leitura, que é uma das formas que a gente absorve conhecimento também, aprende. Vamos lá. Eu gosto muito desse livro aqui, ó. Você sabe estudar, né?
Quem sabe estuda menos e aprende mais, do Cláudio de Moura Castro. Esse livro aqui, ele tem diversas dicas, que inclusive algumas delas nós estamos usando aqui. E um ponto que eu vou citar agora aqui é a respeito da leitura, tá? Que esse livro ensina. Ele fala que, em primeiro lugar, a gente tem que escolher muito bem os livros que a gente quer ler. Porque tem tanta coisa disponível que, se a gente não souber e usar um critério muito bom para isso, conforme você comentou, né, ele, a escolha e o plano, a gente pode perder tempo com coisas inúteis, né? Então, quando a gente pega um livro para ler e chega numa biblioteca, é legal a gente olhar a capa, olhar a orelha do livro, ver o que está escrito, dar uma olhada na contracapa, passar o olho no sumário, né? Dar uma folheada, olhar. É uma leitura superficial, né? Dando uma geral para ver se vale ou não a pena olhar aquele livro. E em valendo a pena, aí sim você pode optar por partir para o próximo passo, que é uma leitura superficial, uma leitura rápida, né? Para você escolher os pontos que você gostaria de aprofundar, né? É óbvio que aqui eu estou falando de uma leitura mais técnica, não de um romance, né? Estou falando de coisas para aprendizado e não para apenas distração, prazer, etc. Né? Não que a gente também não possa ter prazer aprendendo. Eu adoro aprender. Então, são tudo coisas relativas à personalidade de cada um aí, né? Depois que a gente lê, a gente pode grifar os conteúdos que são interessantes. A gente pode se autoexplicar o que eu entendi disso, né? E me fazer uma autoexplicação em cima desse conteúdo. Posso fazer anotações em cima desse conteúdo com as minhas próprias palavras e depois fazer uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais analítica, né? E em cima disso, a leitura suprassumo, eu diria que é aquela leitura que diz respeito a gente comparar com outras leituras. É aquela leitura que a gente correlaciona com outros assuntos, né? O Júlio está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver. É possível... você consegue ler, Eli? Tá difícil para mim aqui. Tá ruim, Dani. É possível oportunizar algumas dicas sobre estratégias para tirar o conhecimento de memória de curto prazo para de longo prazo? Sim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, Júlio. Excelente pergunta. Vamos falar disso, sim. Muito bom, muito bom. Vamos lá. O Júlio é top das galáxias, é meu amigo lá de Minas. O Júlio é doutor, professor. Opa! É um amigão meu. Excelente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá, Júlio? Segura só um pouquinho, daqui a pouquinho a gente entra nesse tópico. E eu quero falar também a respeito da questão das pesquisas sobre a internet, né? O que tem a ver a internet como forma da gente pesquisar hoje? Pessoal, a internet, ela popularizou o conhecimento, que é a primeira etapa de ganhar competência. Então, na internet está disponível muito conhecimento. O problema é que a gente tem que aprender a separar o joio do trigo, né? E aí, se a gente observar, na internet tem muita coisa ruim, infelizmente. Coisa que não é validada, coisa que a pessoa tira da cabeça dela sem fundamento científico, né? Então, quando a gente for pesquisar alguma coisa, além de eu ver o conteúdo, ou melhor, antes de eu ver o conteúdo, é bom eu saber a fonte. O que essa pessoa vai perder se eu descobrir que é uma mentira aquilo que ela publicou, né? O que vai acontecer? Quais são as consequências de alguma coisa que eu estou usando, de eu colocar aquele assunto e descobrir que não é uma verdade aquilo que está publicado, né? Então, uma questão muito importante, a gente está cheio de fake news hoje em dia, né? O WhatsApp chega mensagem a cada segundo, né? Por isso que eu desligo minhas notificações. Então, a gente tem que estar atento a isso, para que a gente busque informações, dados de confiança, de fontes que a gente saiba que
Se a gente descobrir que está furado, a pessoa tem uma repercussão naquilo, né? Qual é a consequência? Então a gente pode pegar de universidades que têm renome, né? A gente pode pegar de jornais, a gente pode pegar de autores conhecidos. Então temos que tomar muito cuidado quando aparece, surge alguém do nada e começa a falar de algum assunto que a gente não sabe nem quem é. Então tem que tomar um cuidado. Se a pessoa falou, verifica se de fato é verdade aquilo, né? Aham. E o próximo passo, Eli, que seria a gente anotar. O que a gente pode falar a respeito das anotações, que é uma próxima Pois etapa do é. aprendizado? E que isso aqui tem a ver com técnicas de retenção, né? Que vai ajudar aí na recuperação da informação depois, né? Porque tem aquelas técnicas que a gente fala, né? Tipo, eu vou simplesmente grifar o livro, né? Eu vou copiar frases do livro. Isso são técnicas, né? Que elas não ajudam muito, na verdade, né? Você acaba perdendo um tempo ali, né? Só que elas não são efetivas, né? Uhum. Grifar o livro, por exemplo, é uma coisa interessante para servir de índice, né? Para você achar facilmente aquela marcação que você fez para reler o trecho eventualmente, né? Mas para Uhum. retenção ela não serve muito, né? Sim. Então a gente pode falar, por exemplo, de mapas mentais, né? É uma técnica assim maravilhosa, né, para você fazer anotações, porque ela está relacionada, vamos dizer assim, com o jeito que o cérebro registra a informação, né? Então, Uhum. ao invés de você anotar palavras corridas, né, você usar as suas próprias palavras, né, Uhum. e organizar as informações de uma maneira visual e ordenada, né? Do que você entendeu da sua leitura, por exemplo, né? Ou da aula que você assistiu, né? Não importa. Legal. Então, o mapa mental são informações que você vai ligando uma às outras, né? Então, você consegue ordenar, classificar a informação e você pode colocar figuras também, né? Para se lembrar daquilo, alguma coisa que fez sentido para você, não precisa ser só palavra, né? Isso, olha aí um exemplo, né? Então, são informações conectadas e que você próprio desenha, né? Você próprio cria isso aí. Então, é uma forma fácil de ler e uma forma fácil de se lembrar. Então, essa é uma técnica, né, de retenção, né, de Uhum. informação que vai ajudar você a recuperar depois, né? Essa Conecta é com o uma que o Júlio delas. pediu, né? Sair da memória de Exatamente. curto prazo e passar para de longo prazo, porque a gente conecta de um jeito, da maneira que o cérebro funciona, né? Exatamente, né? Tem uma outra técnica que ela é conhecida como flashcards, né? Ela também ajuda você a guardar a informação que nada mais é do que você, por exemplo, o cards, né, de carta mesmo, né? Então você anotar coisas que você está aprendendo, né? Então, de um lado da carta é uma pergunta, né? No verso da carta é a resposta, né? Então, itens, né? Informações que você precisa se lembrar, né? Então, Uhum. você fazendo isso, né? Qual é a maneira aí de você usar isso, né? Então, você cria as cartas, né, os cards, e aí depois você lê a pergunta e tenta se lembrar da resposta sem ler, né? Boa. Então você vai percebendo se você está guardando aquela informação ou não, repetindo esse processo, né? Que inclusive a gente já pode emendar na outra técnica, né? Que é Uhum. da repetição espaçada, muito Boa. usado em conjunto com flashcards, inclusive, né? Uhum. Então, o que quer dizer isso, né? Então, eu tenho lá uma informação que eu quero guardar, que é importante para o meu aprendizado, né? E aí, então eu tento acessar aquela informação, que eu já tive contato com ela, sem ler, sem consultar anotação nenhuma, né? É aí que eu vou perceber se eu estou aprendendo ou não. Se eu não aprendi, vou lá, leio, né? Mais tarde eu tento de novo, né? Isso Uhum. é a história da repetição, né? Então, eu tive contato com conteúdo hoje de manhã. Aí eu tento lembrar dele à noite, né? Depois, no dia seguinte.
depois dali 2 dias, né? Depois dali uma semana, né? Então eu vou repetindo isso, né? Tentando me lembrar sem consultar, tá? Para aquele conhecimento ficar vivo na minha memória. Essa questão, né, de repetir, de ter contato com o conteúdo muitas vezes, né, várias vezes, né, é Uhum. o processo que faz a gente armazenar na memória de longo prazo, né, porque o que a gente não acessa, a gente esquece. Né? Então, Verdade. se eu vou lá e acesso muitas vezes, isso vira de longo prazo e eu aprendo de fato. A informação vai estar lá facinha para ser recuperada a hora que eu precisar dela. Né? Então, a gente falou aqui ó, de mapa mental, né, dos flashcards e de. É isso aí. E de repetição espaçada. Né? São técnicas assim fundamentais, né, para esse processo de aprendizagem aqui. Né? Show de bola, show de bola. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gabriel. Você também é fera, meu irmão. Você também é fera, cara. É, e outra questão interessante, né, Eli, para a gente pensar aqui, para ajudar a assimilação, para ajudar a essa retenção de memória, é o uso de canais diferentes, como você comentou lá atrás também, né? A gente Isso. usar a audição, usar a visão, usar a sinestesia. E junto de tudo isso, se a gente conseguir transportar algo que é abstrato para algo concreto, nossa, aí de fato a gente vai ver, vai tocar, vai sentir e vai fazer com que as conexões de fato aconteçam, né? Outra técnica bastante usada, americano que adora fazer isso, né? É a criação de mnemônicos, né? Americano cria mnemônico para tudo, para a gente parar para Aham. pensar na psicologia positiva mesmo, né? Quando a gente fala do PERMA, PERMA é um mnemônico para Positive Emotions, Engagement, Positive Relationship, Meaning Accomplishment, né? É isso aí, é isso aí. Quando a gente cria mnemônicos, encontra alguma maneira de memorizar, é outra forma da gente conseguir fazer com que saia da memória de curto prazo e vá para a Uhum. memória de longo prazo, né? Buscar relembrar as anotações sem consultá-las, como você comentou, e associar a emoção, né? O que está por detrás daquilo? Qual que é uma coisa mais profunda para que tenha um valor e um significado para mim? E outro ponto que eu acho fantástico é a gente, se possível, até criar musiquinhas. Eu me lembro É, muito bem, né? Do terceiro colegial, até hoje eu me lembro de uma musiquinha que um professor de biologia criou, né? Ele pegou uma música famosa de carnaval, né? E trocou a letra para explicar sobre o esqueleto. Eu uhum. achei fascinante, É isso aí. fascinante, né? A musiquinha era muito simples assim: esqueleto maravilhoso, faz a sustentação, protege, impermeabiliza, ajuda na locomoção. E olha que É isso fantástico! aí. Até hoje está na minha memória esse negócio. E eu acho É. fantástico tudo isso. O que mais que a gente precisa fazer, Eli, para memorizar Olha, bem? desse ponto ainda, né? Você fala, a gente precisa mesmo atribuir significado, né, às coisas que a gente aprende, né? Associar com emoção, né? Com música, imagens, histórias, né? Boa. Tudo isso ajuda a gente a reter e a se lembrar, né? Então, de novo, o, o ponto aí que o Júlio levantou, né? De como a Uhum, gente consegue botar para a memória de longo prazo as informações, né? uhum. Então, a questão de atribuir significado, né? Ah, é assim, você ter não só de novo a história de ser ativo, né? Então, não só ouvir o que o professor está falando, por exemplo, né? Não só aquele monte de palavras no livro, mas você parar um instante, parar um tempo para pensar sobre aquilo, né? Para você conectar com coisas que você aprendeu antes, né? Então, Uhum, você fazer novas conexões, né, cerebrais com essas informações, né? Fazer associações, né? Como a gente fala. E isso também ajuda você a se lembrar, né? Quando você entende que uma coisa está ligada à outra, né?
E imagens, né? Histórias. Então, você ensinar através de histórias, né? É um jeito de facilitar o aprendizado e a retenção da informação, né? Uhum. É E a isso? emoção, como a gente falou, né? Sim. Outro ponto, Dani, é a história justamente de você ensinar o que você aprendeu, né? Então você tem uma coisa que você está aprendendo, que você ainda não dominou, né? E uma maneira de você dominar é justamente você tentar explicar o que você acabou de aprender de uma forma simples, né? Como se fosse para uma criança, né? Uma criança Uhum. deveria entender o que você está falando, né? Então, o Uhum. passo é: você teve contato com o conteúdo, Uhum. explique de forma simples, né? E aí, se alguma coisa não ficou bom, a pessoa não entendeu, retoma o que será, qual foi o buraco aí de entendimento que eu tive. Refaz, né? Vai lá e explica de novo, né? Se você não conseguir explicar uma coisa complexa de forma simples, é porque você não aprendeu, é porque você não entendeu, né? Então, uma das maneiras muito boas, né, de você aprender é ensinando, né? E Excelente. ensinando de maneira simples. Então, essa é outra dica, essa é outra técnica, né? É ensinar o que você aprende. É o que a gente está tentando fazer Excelente. aqui hoje, né, Dani? É isso aí, é isso aí. Eli, você É? quer dar uma lida nas perguntas aí, por favor? Ver se tem alguma coisa? Ah, deixa eu ver. Ah, eu acho que você está usando uma técnica que eu vou usar aqui. Você abriu no computador também. Abrir. Ah, e fica maior, porque eu fico olhando aqui, eu não consigo enxergar essas letrinhas. Eita, nós, aí não dá, né, Dani? Eu nem óculos uso, como é que eu vou enxergar? Ó, uma coisa, né, que tem aqui é a questão de experimentar, né, de colocar em prática o Boa, que a gente aprende, né? Quer falar um pouquinho certo. sobre isso? Colocar, assim, situações desafiadoras. Vamos falar. Uma coisa muito importante em cima de todo o aprendizado e que tem a ver, inclusive, com o flow, né, do Csikszentmihalyi, né, com Aham, engajamento. Quando a gente se coloca aí em situações desafiadoras, o que eu chamo de uma situação desafiadora? É aquela que me exige um pouco acima da competência que eu tenho, né? Isso vai fazer com que eu me esforce além do que eu já estou acostumado para entregar o que eu preciso, né? Então, quando a gente começa a observar essa questão do desafio, de colocar em situação desafiadora para testar o nosso conhecimento, isso faz com que a gente evolua, com que a gente cresça, com que a gente expanda. E o mais interessante de tudo isso, quando a gente está numa situação dessa, a gente tende a entrar em flow. O que é entrar em flow? É a gente estar tão concentrado e compenetrado para entregar algo de qualidade que a gente nem percebe a hora passar. A gente tem até dificuldade de perceber o tempo. E quando a gente sai daquele assunto, parece que ele está grudado na gente, aquele assunto. Né? Por exemplo, nesse exato momento aqui, eu tenho certeza que você e eu estamos em flow, Eli, e a gente tem que tomar cuidado para não perder a 1 hora que o Instagram coloca para gente aqui, né? é o assunto infinito que a gente fala, É né? assunto Delícia. infinito. E tem uma coisa muito importante que é legal a gente colocar aqui, né? A história do erro. A Uhum, virtude está no erro. Se a é gente isso aí. não erra, a gente não aprende. Imaginem quantas vezes que a gente teve que cair quando bebê para aprender a caminhar. Quantas repetições de levanta, treme a perninha, cai, levanta, dá um passo. Gente, a gente está num mundo que parece que a gente tem que ser perfeito, né? Melhor feito do que perfeito. Muitas vezes a gente tem que avaliar se a gente atingiu um nível básico e essencial de necessidade de qualidade.
Ao perceber que esse nível de qualidade mínimo está suprido, né, a gente de fato tem que pegar e implementar, tem que executar, né? Então, com base nisso, a gente passa a de fato ir aprimorando constantemente. Lança, né? Nós temos o que a gente chama hoje de MVP, né? Minimum Value Product, que a gente pode colocar no ar, testar e fazer funcionar. Né? Quando a gente começa a girar isso, a gente está em constante aprendizado. E para isso acontecer, a gente tem que se expor. Né? A gente tem que colocar, vamos brincar assim, dar a cara para bater, né? Para poder aprender. E com o seguinte detalhe, sempre buscando pedir feedback. Sempre buscando feedback. Eu costumo colocar ao final das minhas apresentações, quando eu faço palestra, quando eu dou treinamento, um mini questionário anônimo para que as pessoas preencham e me deem um feedback sincero, né? E eu uso isso para retroalimentar o meu crescimento, a minha evolução. E quando a gente se abre para o feedback e pensa, o feedback não é contra o Dani. Pelo contrário, o feedback é um presente para o Dani se tornar melhor. Né? É a favor do Dani. É a favor do Dani, né? Quando a gente, abre a cabeça para perceber que o feedback é um presente que a gente está ganhando, a coisa muda totalmente de figura. E o que você tem para nos dizer, Li, a respeito de o que a gente pode aprender com as outras pessoas? Tem alguma coisa de modelagem no ar assim? É isso aí, né? Quando a gente se propõe a aprender alguma coisa, né, e que não é uma coisa fácil de aprender, né, é bom a gente buscar exemplos, né? Então, por exemplo, quem sabe o que eu estou querendo aprender, né? Então, eu posso conversar com essa pessoa, eu posso ver o que ela estudou, que passos ela fez, né? Isso chama de modelagem, né? Eu tentar fazer igual aquela pessoa fez. Né? Isso me economiza um tempo. Então, por exemplo, que livros você leu, né? Então eu vou direto no livro bom, né? Não no livro mais ou menos, né? E ir atrás de informações na internet também, né? E por aí vai. Só que não só isso, né? Isso é bom quando você tá começando, né? Mas aí quando você começa a ficar hábil, né? Você começa a ficar competente naquele assunto, né? Você começa a ter o seu próprio jeito de fazer, né? As suas próprias ideias, você conecta aquele conhecimento novo com a sua identidade, né? Então você começa a criar, né? Então esse é o caminho para a maestria, né? Então é muito útil você modelar alguém que seguiu aqueles mesmos passos que você quer seguir, né? E em um determinado momento você começa a criar, né? Só que você precisa passar por isso, né? Então você precisa ficar competente e começar a criar a partir da sua identidade, da sua identificação com o assunto, né? Então Legal. E faça isso, né? Que esse é o caminho da maestria, né? Bacana, bacana. O Fábio está fazendo uma pergunta aqui. Que tal a gamificação? Como fica nessa história? Então, gamificação é um excelente modo de aprendizagem também, né? Porque vai naquela linha da emoção, de colocar significado, né? Das pessoas que gostam de experimentar para aprender, né? Então, vamos dizer assim, tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos, né? Mas eu diria que gamificação é benéfico para todo mundo, até para quem não gosta muito. Porque é um jeito da gente ser a gente mesmo, né? Então a gente coloca, né, um adulto, né, para fazer uma atividade, para participar ali de um jogo, né, que não é uma brincadeira, é uma coisa séria, mas é como se fosse uma brincadeira. Então a gente se comporta como se fosse, entre aspas, na vida real, né? E isso é bom para o aprendizado, né? Então, gamificação também é um método, né? Não é único, né? Mas é um dos métodos muito eficientes de aprendizagem. Excelente. Né? Aprendizagem em grupo, principalmente, né?
Eu digo Excelente. principalmente em grupo porque tem apps, né, que tem gamificação que você joga sozinho, né? Uhum. Mas em grupo o resultado é muito bom, né? Que legal. E quando a gente está aprendendo, a perseverança entra nesse jogo também, Eli? O que que você me diz? Sem dúvida, né? Porque o processo de aprendizagem, ele é custoso, né? Ele Uhum. demanda muito esforço, né? A Uhum. gente quer aprender as coisas da noite para o dia, né? E não é bem assim, né? Como a gente falou no começo, é uma questão ativa, né? Uhum. Você precisa se responsabilizar por essa jornada, é uma questão ativa, né? Uhum. E então a perseverança é uma força fundamental, né? Principalmente que quando a gente está no começo da aprendizagem, né? Como a gente não sabe nada, vamos dizer assim, né? A curva de aprendizado ela é rápida, é exponencial, né? Sim. Então você percebe aquele avanço muito rápido. Mas chega num determinado momento, a gente atinge um platô de aprendizagem, né? Uhum. E aí que a gente começa a perceber, putz, eu não estou avançando o quanto eu gostaria. E é aí que a maioria das pessoas desistem, né? Uhum. E aí que entra a perseverança, né? Você tem Boa. que ter consciência que isso existe, né? A gente sempre atinge aí um platô em algum momento, né? Só que para você chegar no nível de maestria, você tem que continuar, né? Você tem que Sim. persistir, porque aí logo vem o próximo nível, né? Você avança mais um pouco até atingir o outro platô, né? Ou seja, é aprendizagem contínua, Como se né? fosse uma escadinha, né? Exatamente, como se fosse uma escadinha, Eu né? levo Então um você tem que tempo, né? entender isso, leva um tempo. Uhum. E as pessoas desistem quando chegam no platô, então nunca atinge o nível de maestria necessário, né? Então, É, perseverança é o ingrediente fundamental nesse processo, né? e uma questão que também cai entre nós, né, minha amiga? É fundamental, é acreditar que você é capaz, né? Exato, Tecnicamente dizendo, é o que a gente chamaria aí de autoeficácia, né? isso É, mesmo. eu posso, né? E como que a gente pode expandir essa autoeficácia? Basta olhar onde você estava o ano passado, o que que você era o ano passado, o que que você fazia o ano passado e o que você é hoje, o que você faz hoje. Eu tenho certeza que em alguns aspectos da sua vida você evoluiu, você cresceu. E isso te mostra e te prova que você tem a capacidade de crescer, de evoluir e de fazer acontecer, né? Aham, É um dos passos talvez mais fundamentais. Concorda comigo, Eli? Essa questão da sim, crença? Porque plenamente. se eu entro num jogo achando que eu já perdi, metade já foi embora, né? Metade já foi embora. É, A chance é muito é, grande. Por outro lado, se eu entro no jogo falando assim, eu sou capaz de fazer isso acontecer. E se eu não for capaz de fazer isso acontecer, eu sou capaz de criar os recursos para que isso aconteça, né? exato. Porque não necessariamente a gente tem a competência do jeito que a gente gostaria, né? E aí, quando a gente faz o chave, conhecimento, habilidade, atitude alinhado com os meus valores, eu desenvolvo aquela competência, né? É, Exato. a, E ainda usando as técnicas corretas, né? Como a gente citou algumas hoje aqui, né? Aí sim, facilita tudo, né? sim. Facilita essa jornada que, como a Ângela acabou de falar aqui, né? Aprender dói, né? Como ela falou aqui. Aprender dói, mas é muito bom. É isso aí, Esse né? ponto que a Ângela falou também puxa aí um monte de coisa interessante e importante. É, o nosso cérebro é preguiçoso por natureza, né? Ele quer É, economizar energia. E cá entre nós, não existe milagre da gente fazer um download de uma app para o cérebro para aprender as coisas, né? Igual a uhum, gente faz o download para o celular.
Ainda não existe. Talvez um dia ainda vão fazer esse chip, né? Mas hoje não existe. Então, essa história de que vamos pelo caminho fácil, deixa eu comprar pronta alguma solução, é óbvio que a gente pode encurtar caminhos, sim, se modelando em pessoas que já fizeram, pegando livros que são referência, seguindo as técnicas que a gente citou aqui hoje. Só que devemos nos lembrar que esforço, repetição, inclusive com o monitoramento de um mentor, é o que nos leva à maestria, né? A gente precisa, de fato, repetir, 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 até ficar bom, né? Então, bem colocado o ponto de vista da Ângela aí. E hoje a gente está num mundo que as pessoas querem as coisas assim, né? Pum, deixa eu comprar pronto. Deixa eu fazer o download, como que eu aprendo a tocar violão? Pronto, né? Se fosse assim, era bom, né? Mas só que assim, era bom. Aí dá pra gente conectar com uma coisinha, só para dar um sabor nessa história. Se a gente aprende a desfrutar a viagem do aprendizado, a jornada do aprendizado, né? Conectando com a nossa autenticidade. Estou até falando um assunto que o Júlio tem publicado nas lives dele lá, nos assuntos dele lá. A gente tem prazer em aprender. A gente tem o desfrutar do caminho, o desfrutar da viagem. E não, a gente não fica naquela história de falar assim, nossa, que dor, que dor. Olha, doer dói, mas eu também posso ter satisfação. Eu também posso ter prazer, né? Eu também posso observar as coisas de um jeito com as minhas forças de caráter em cima disso, né? É o que a gente falou no começo, né, Dani? Tudo começa com por que eu estou fazendo isso, né? Para que eu quero aprender isso? Sim. Né? Se isso não tiver valor para mim, nem começa, né? Porque Sim. você vai desistir, certo? Sim. Então, antes de tudo, entenda, né? Por que Sim. você está, reflita, né? Por que você está disposto a passar por isso? Excelente. Né? Excelente. Senão não faz sentido a jornada. Olha o comentário que o Júlio fez, que agora eu consigo ler melhor aqui. Não importa em que nível de capacitação chegamos, aprendemos sempre, todos os dias, com todos. Olha a humildade desse meu amigo Júlio. Eu tô falando, ele é um doutor, ele é um doutor mesmo, doutor, né? E tá aqui com a gente. Esse cara, eu tenho o meu respeito, tenho a minha gratidão e é um cara que para mim é fera demais. Tamo junto, Júlio. Não, perfeito. Que bom que você está aqui com a gente, Júlio. Obrigado, meu amigo. Humildade é outra força de caráter, né? Sim. Extremamente necessária para a aprendizagem, né? Sim. Imagina aquela situação de você ter orgulho, não admitir que não sabe uma coisa e perder a oportunidade de fazer uma pergunta, por exemplo. Né? Falta de humildade, excesso de orgulho, você não aprende. Né? Quando o professor pergunta alguma dúvida, né? Você tem vergonha de falar, eu estou com dúvida. Né? Humildade, portanto, juntinho aí com a perseverança que a gente falou, né? Mais propósito, isso tudo tem que estar na jornada de aprendizagem, né? Senão as coisas não funcionam. Excelente, excelente. Vamos abrir para perguntas aqui, minha amiga? Ou você quer... Vamos Como dar é que nós estamos de tempo? Olha, aí que tá. Não tem um timer aqui. Eu acho que ele avisa só no finalzinho, tá? Mas eu acho que falta mais de 5 minutos ainda. Então vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta específica. E aí a gente fecha falando o nome de uns 3 ou 4 livros aí que a gente indica a leitura. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Por gentileza, escrevam aí no chat. Pelo visto, não, minha amiga. Não sei que tem. Não sei se tem algum delay aí para chegar mais mensagens, mas pelo visto, não. Ou explicamos tudo direitinho, ou ninguém entendeu nada. Não é isso? E dicas de leitura, então, minha amiga? O que você diria? Vamos lá. Vai começar com esse livro que você mostrou até, né? É um deles aí, certo? Você sabe estudar?
Isso, fala o nome do autor. O autor é o Cláudio de Moura Castro. É isso aí. Tem um segundo que é o Dominando as Técnicas dos Mapas Mentais, de Tony Buzan. Também é um livro Excelente. muito bom, muito bom. Essa técnica todo mundo precisa dominar, viu? Essencial, É né? isso Ó, o aí. Gui. Oi, Gui. Obrigada, meu querido. Falando que é colega do mundo corporativo. É isso aí. Que bom que você está aqui. E eu tenho três livros também para indicar. Dois são novinhos, acho que foram lançados ano passado, não tem nem em português ainda, né? Aham. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é tema de aprendizagem acelerada. Um Hum. deles é o Ultra Learning, Uhum. do Scott Young, Uhum. e o outro é o Neurolearning, do Peter Hollins. Tá? Uau. Esses dois são maravilhosos, né? Fala de aprendizagem acelerada e baseada aí em ciência, né? Como o cérebro funciona e a questão das memórias, como a gente comentou hoje aqui, né? E tem um terceiro que chama Como Aprendemos, do Benedict Carey, tá? A gente depois escreve o nome certinho no post que vai ficar a live, né? Uhum. Porque é ruim de escrever aqui nesse É negócio, verdade, verdade. tá? Mas acho que esses são excelentes livros, né? Que eu recomendo que todo mundo tenha acesso de alguma forma, né? Excelente, minha amiga. Por gentileza, Daniel, me envie depois os nomes dos livros. Com certeza, meu amigo Júlio. Fica tranquilo que eu enviarei. Enviar-te-ei. Ah, abusou, hein? Uma Abusou. mesóclise, como diria Fernando Henrique, né? Eu usando de humor. Bom, É isso pessoal, quer aí. falar mais alguma coisa, minha amiga? Ah, acho que sim, só mais uma coisinha, ó. Acho que para a gente fechar aqui, hein, com chave de ouro, né? Outra coisa relacionada à aprendizagem ativa, né? Antes de você levantar a mão e falar, não entendi, estou com dúvida, pense sobre isso, né? Não saia simplesmente perguntando, não entendi nada. Reflita um pouquinho sobre o que você acabou de ler, sobre o que você acabou de ouvir do professor, né? Seja lá de quem for, antes de você fazer a pergunta, né? Você praticar esse raciocínio, né? Praticar o pensamento complexo, né? Isso também vai te trazer outras habilidades, né? Que são necessárias cada vez mais, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de atitude é muito esperada, né? Dos profissionais, né? De todas as pessoas de forma geral, né? Uhum. Então, resista ao impulso de fazer aquela pergunta sem pensar. Pensa antes de perguntar. Melhore a qualidade das suas dúvidas, né? Essa que é a dica. Ótimo, ótimo. E é isso, né?